Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ó coração amabilíssimo de Jesus, que com férvidos desejos e ardente amor, aspirais a aquecer a frieza e tibieza dos nossos corações. Inflamai-nos e consumi-nos no fogo do vosso amor, assim seja. Amém. Jesus, manso e humilde de coração, fazei o nosso coração semelhante ao vosso. Caríssimos filhos, chegamos ao 25º dia da nossa pequena catequese sobre o Sagrado Coração de Jesus. Estamos meditando as promessas do Sagrado Coração de Jesus a cada um de nós. Já meditamos as suas promessas ao culto à sua imagem, já meditamos as promessas para aqueles que se consagram ao seu Sagrado Coração, já meditamos sobre as promessas em favor dos pecadores e das almas tíbias, e já meditamos sobre as promessas em favor dos justos. Hoje meditaremos sobre as promessas aos tempos difíceis e às almas em aflição. A nossa vida, filhos, principia com lágrimas e perdura ao longo de toda a nossa vida em meio de sofrimentos de toda a espécie e termina com a ânsia da agonia da morte. Mas nosso Senhor, como nós já vimos, que tem tanto amor para nos dar e quer nos atrair para este seu coração tão amantíssimo, ele não poderia ficar quieto vendo-nos sofrer tanto. Ele não podia ser insensível a esta dor universal que todos os seus filhos sentem, que a sua igreja esposa sente. Então, não se contentando em associarmos a dor do seu coração por tantas atrocidades, por tantos ultrajes, por tanta maldade que a nossa natureza pecadora tem a inclinação, né? E durante toda a sua vida mortal, o quanto ele sofreu, né? Ele só poderia nos prometer a consolação até o fim dos séculos. Ele nos consolará. Então, um dos principais frutos da devoção, nós já vimos, é que Jesus nos dará a paz. Quer mesmo em meio a desgostos particulares da nossa vida, em meio às calamidades públicas, o coração de Jesus, que tanto amou-nos ao ponto de dar a sua própria vida, ele virá em nosso socorro sempre e constante. Então, nosso Senhor não prometeu aos amigos do seu coração que ele faria cessar as penas. Ele não prometeu que não teria cruzes e sofrimentos, mas ele prometeu sempre as consolações. E como nós já vimos, essas consolações virão na medida que for a necessidade de cada alma. Então, nosso Senhor prometeu, e está na Sagrada Escritura, que ele tornaria o fardo leve, o jugo suave. Mas ele não disse em nenhum momento que seria agradável ou que seria fácil passarmos pelas tribulações e pelas asperezas do sofrimento. E nós sabemos, quem já estuda sobre a vida espiritual, que cada temperamento, inclusive, é propício ao sofrimento, é chamado ao sofrimento e a suportá-los. Há temperamentos que devem passar por grandes desertos, porque só assim eles crescerão, florescerão no amor e na caridade. Então, durante todas essas cruzes, Jesus não dispensa aos seus servos que ele será como um sirineu, poderíamos fazer esta analogia. Ele nos ajudará a todo momento a carregar a nossa cruz e a passar por uma força inconcebível por nós, da nossa natureza humana.
Então, onde entraria, por exemplo, o dom de fortaleza dado pelo Espírito Santo a cada um de nós no sacramento do Crisma. É uma fortaleza que é sobrenatural, que nos faz suportar dores e sofrimentos que nós não poderíamos suportar humanamente. Então, contamos com o quê? Com a graça de Deus. Então, Deus vem nos dar esta força. Temos, claro, a fortaleza enquanto virtude cardeal, natural, onde nós devemos nos esforçar e lutar contra a nossa vontade, mas também nós temos a fortaleza sobrenatural, que é esta virtude sobrenatural dada pelo Espírito Santo, que vem com o dom de fortaleza, que então vai nos ajudar. E o que Jesus nos pede? Apenas que queiramos honrá-lo, torná-lo, então, o nosso fiel amigo nos momentos de tentação, nos momentos de sofrimento. Normalmente, o que nós fazemos, filhos? Infelizmente, todos nós fugimos de Deus, nos afastamos de Deus, questionamos a Deus, desonramos a Deus, porque estamos no momento de sofrimento. Santa Margarida Maria de Alacoque fez um dia uma pergunta muito profunda a Nosso Senhor. Ela disse: Jesus, o que queres que eu faça para que eu domine minha vontade diante dos sofrimentos? Porque qual que é a nossa vontade diante dos sofrimentos, filhos? É isso que eu falei, É querer que aquilo se resolva imediatamente ou até que não passemos por essas tribulações. E Jesus respondeu a ela: quero que se sepulte no meu coração de uma forma profunda, que jamais possas de lá sair. Então é isso, filhos, o remédio para suportarmos as nossas crises, para então sermos consolados por este coração nas calamidades, é deixarmos então fazer morada dentro desta chaga aberta, neste coração de Jesus que vemos aqui. Por quê? Porque Ele quer ser um mediador entre Deus e os homens para as almas aflitas e para os nossos tempos difíceis. Ele mesmo quer ir até o trono de Deus e pedir por nós, e pedir o alívio, pedir a paz dos nossos corações e a paz dos tempos difíceis que vivemos. Então, Ele quer pedir que Deus possa apaziguar os castigos dele, Que Deus não vá com a sua ira diante de nós, por qualquer desejo do coração de Deus diante das nossas atitudes. Então, pecadores que somos, nós sabemos que merecemos muitas vezes a justiça divina. Por exemplo, filhos, quando nós pecamos e repetimos aquele pecado, nós devemos aprender a pedir a Nosso Senhor que nos ajude com essas virtudes sobrenaturais a lutarmos, a dominarmos a nossa vontade, como Santa Margarida pergunta a Ele, para que nós possamos então romper esses ciclos viciosos, que nos fazem girar, por exemplo, dentro do mesmo pecado, dentro das mesmas ingratidões a Nosso Senhor. Então, para alcançar a misericórdia deste poderoso e divino coração, nós devemos pedir. Então, nas aflições e nas tribulações, o que Deus nos pede é que peçamos nas nossas orações, com grande poder, peçamos ao coração dele para desviar, então, a nossa vontade de qualquer desejo de afastar-se dele ou de questionar a Deus, mas que ele venha então em nosso socorro e nos livre de todas essas sentimentos e afetos, Para uma vida em sociedade, por exemplo, o Papa Leão XII, numa admirável encíclica que ele escreve no dia 25 de maio de 1899, Papa Leão XIII, onde ele vai consagrar, então, o mundo inteiro ao Sagrado Coração de Jesus, como nós já vimos na catequese 21ª sobre um panorama histórico, Ele faz, então, menção a este chamamento que Santa Margarida de Alacoque faz,
dizendo que esta consagração foi um novo sinal de salvação, né, para o mundo inteiro diante das calamidades e das tribulações. Que então o Sagrado Coração de Jesus é esta última esperança. E nós vimos isso na nossa primeira catequese. Então, Deus promete nesta consagração que as graças temporais e as alegrias sensíveis que esta devoção dará a cada lugar é algo sobrenatural. E que nosso Senhor não dará só os bens temporais, mas também concederá bens que sejam para o bem da alma de cada uma dessas pessoas, tornando-as mais piedosas neste lugar onde se consagram ao coração dele. E nós já vimos isso também nas promessas do que Jesus pede pelo culto público, né, da sua imagem, ou em nações, cidades e a Santa Madre Igreja. Então, nosso Senhor promete 6 promessas para as almas aflitas nos tempos de tribulação. Primeiro, que o Sagrado Coração as consolará, e precisamos crer, né, durante as aflições, e que Ele nos livrará e suavizará todo este tempo. Então não há tristeza, filhos, e não há pena que Ele não possa suavizar. A segunda promessa, Ele será a nossa fortaleza, a nossa força nas fraquezas. Terceira promessa, nele acharemos o soberano remédio de todos os males e o refúgio certo para todas as nossas necessidades, e que nós peçamos a graça de não nos esquecermos disso, né, nos momentos de aflição. A quarta promessa é que aos doentes ele será, então, o asilo seguro. Ele será a cura para todos os doentes. A quinta promessa é esta que nós já dissemos. Ele será o mediador entre Deus e os homens nas calamidades públicas para apaziguar qualquer cólera da justiça divina. E a sexta e última promessa é que as orações comuns feitas neste tempo terão grande força sobre o seu coração para alcançar a misericórdia. Filhos, então lembremos que o que basta para nós passarmos pelas tribulações é pedirmos, e pedirmos com o coração contrito e sincero. Então, que possamos, neste tempo que estamos vivendo de calamidade pública, de pandemia, que possamos recorrer ao coração de Jesus, e que nosso Senhor possa, neste mês de junho, acolher todas estas meditações que fizemos em honra ao seu coração, para sanar diante do mundo inteiro toda esta pandemia, toda esta aflição que assola a nossa saúde física, mental, espiritual e toda a nossa vida moral e econômica. Então, filhos, hoje meditamos sobre as promessas às almas aflitas e aos tempos difíceis. Amanhã meditaremos sobre a grande promessa, assim chamada por Santa Margarida Maria de Alacoque. Consagremos o nosso dia, a nossa vida e o nosso país e o mundo inteiro ao Sagrado Coração de Jesus. Nós vos oferecemos, damos, consagramos e imolamos nosso próprio coração. Recebei-o e possuí-o todo inteiro e purificai-o, iluminai-o e santificai-o, para que ele viva em vós, e que vivais e reineis nele, agora e sempre, e por todos os séculos dos séculos. Amém. Sacratíssimo coração de Jesus, tende piedade de nós. Deus abençoe, filhos. Com vosso Filho Homem Pia, abençoai-nos, ó Virgem Maria.